Já há algum tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no canal Historiando Axé falando sobre as consequências em você sair do candomblé. Por quê? Pensando justamente nas pessoas que querem entrar para o candomblé, mas têm um certo medo voltado pela experiência de ouvir de outras pessoas, tanto do candomblé e de fora do candomblé, amedrontando dizendo que vai entrar para o candomblé, quando você sair, vão te cobrar, o orixá vai te cobrar, você vai ter que cumprir as suas obrigações, senão você vai sofrer consequências na sua vida. E uma pessoa comentou nesse vídeo o seguinte: olha, em termos filosóficos é muito lindo dizer isso. Porém, todos sabem que o candomblé não é só o sagrado. É composto por pessoas e estas utilizam sim de artifícios para prejudicar os outros. Exatamente. Foi por isso que eu gravei esse vídeo, para tentar desmistificar essa situação e falar que o candomblé não é isso. Essa situação de amedrontar o outro é mais das pessoas, porque o candomblé, assim como toda qualquer religião, assim como a sociedade, toda e qualquer sociedade no mundo, formado por pessoas, tem diversas atitudes que são corretas, que podem ser morais ou imorais, religiosamente falando ou não, dentro de um corpo social ou não, se algumas pessoas podem achar correta a atitude ou não, são pessoas que podem agir de forma que podem ser julgadas como algo negativo. E ele ainda continuou, e essa história de que o orixá não pode ser usado para o mal, vários fatos mostram que não é bem verdade isso, afinal, quem possui o segredo do orixá sabe como conduzi-lo. Meu Deus, eu fiquei até com medo disso. Imagine uma pessoa que conhece os segredos para manipular a força de Xangô para utilizar para negatividade. Não seria prejudicial isso para qualquer ser humano? E quão poderoso seria essa pessoa que conseguiria manipular a energia do orixá para prejudicar o outro? Eu não consigo ver, eu acho que quase nenhum babalorixá. Claro que sempre vai haver alguém com pensamento diferente do que a gente, mas acredito que a grande parcela dos babalorixás e alorixás não conseguem acreditar que a energia do orixá, o ancestral divinizado, que está para cuidar dos seus, vai ser manipulado por um ser humano a benefício próprio, a seu bel prazer, prejudicando o outro simplesmente por vontade própria. Ou seja, se eu sou um sacerdote, um babalorixá, e eu sei cuidar de uma forma adequada do orixá, eu consigo manipular a energia dele para prejudicar o outro ao meu bel prazer. Ele ressaltou, é claro, que e meu objetivo com esse comentário não é incitar o ódio ou discordância entre os adeptos e simpatizantes do candomblé. E eu também não estou usando o seu comentário para poder, de qualquer forma, te atingir, mas utilizando o seu comentário, o exemplo, as suas palavras, para poder trazer mais informações sobre esse assunto de consequências que existem ou não você sair do candomblé. E ele falou que nem tudo que é escrito ou falado acontece igual. E continuando, ele disse, e a mesma história de tal cobrança de orixá, né, de santo, dizem que não existe. Dizem que o orixá não tem preferência disso e aquilo, então não vai cobrar nada. Mas na prática, na realidade, não é assim que acontece. Bom, eu sempre ressalto aqui nos meus vídeos que realmente o orixá não cobra nada, porque o orixá não precisa de nada, então porque não tem por que o orixá cobrar. A cobrança é da própria vida, da existência da pessoa, que necessita do axé e da presença do orixá. Assim como as consequências de se afastar do candomblé, não é porque o orixá está cobrando, mas é porque a pessoa está se afastando do sagrado. Um sagrado que muitas das vezes está trazendo uma equalização energética boa na sua vida, trazendo axé positivo, com os ritos que a pessoa participa, trazendo positividade na sua vida, afastando as negatividades, afastando os Elenini, os Adiogun, as coisas negativas da sua vida. Então não é o problema, não é o orixá que está cobrando, mas seria a mesma coisa do cristão que se afasta da igreja. É Deus cobrando ou seria ele que se afastou? A consequência, no fato, é o que ele se afastou de Deus. Então ele está para o mundo aberto a qualquer influência negativa na sua vida. A gente pode usar essa comparação. Continuando no comentário dele, então dizer que vai ser ou não acontecer algo e se a pessoa sair é muito relativo e incerto. E dizer que vai receber as consequências das suas escolhas também. Se essas consequências vêm daquilo que ela provoca, ok. Mas o orixá são forças e inteligências espirituais, e por serem próximos aos seres humanos, eles adquirem sim ciúmes, apegos e desejos, e obviamente vão agir se não aceitarem o desligamento. Bom, eu não consigo acreditar que o orixá sim, a gente personifica dentro do candomblé o orixá. Personifica no sentido de trazer, sim, justamente porque são ancestrais divinizados, desejos, atitudes,
apegos humanos, mas é uma personificação humana. Assim como existem diversos ritos religiosos atuais, antigos, existentes ou extintos, entendeu? Mas a questão do orixá, quando a gente fala que ele tem apego, ele está cobrando, aquela pessoa é tão especial para ele que ele vai destruir a vida daquela pessoa, trazer um monte de consequências negativas na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não está se rendendo ao seu desejo de cuidar e cultuá-lo. Diferente da visão cristã, os orixás não querem ser adorados ou cultuados porque você dá glória aos orixás a tudo que acontece na sua vida. Não, isso é uma visão cristã. O culto do orixá existe dentro das religiões de matriz africana, dentro do candomblé, porque nós precisamos do axé, da energia do orixá na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia. Então a necessidade de cultuar o orixá, o inquice, o vodum, as entidades espirituais como tudo é nossa. É uma necessidade nossa. É uma precisão nossa. Não o orixá que tem necessidade tem ciúme. E se você analisar dentro da experiência das vidas das pessoas que se afastam do candomblé como um todo, sentar para conversar com essas pessoas, tu vai ver que quase nenhuma aconteceu nada de negativo na sua vida para se afastar de qualquer religião de matriz africana. E quando acontece, essas consequências normalmente são ligadas e voltadas por atitudes dela, por ela não simplesmente só se afastou da religião, mas como tomou ações e atitudes que foram negativas e depreciativas na sua vida, na sua existência, como um ente espiritual, porque a gente não pode esquecer que somos apenas matéria, somos espírito, então a gente, assim como existem os resguardos dentro do candomblé, para afastar coisas negativas que a gente pode obter entrando em determinadas situações, em determinados locais e tudo mais, a gente traz essa negatividade em atitude, no que a gente fala, como a gente age. O universo nos devolve aquilo que a gente faz para o universo, para as pessoas em nosso entorno, na nossa proximidade. A lei da ação e reação na existência humana é fato. Observe as pessoas que tendem a viver espiritualmente bem para si, para com outro, outra entidade espiritual, entendendo-se como um ser espiritual também e respeitando a espiritualidade como um todo. Então a gente tem que olhar que a gente falar que as consequências existem porque o babalorixá pode fazer algo negativo ou que o orixá tem ciúme. Bom, na experiência que eu tenho de vida dentro do candomblé, eu não consigo acreditar, por tudo que eu já vi acontecer, que tudo acontece ou pode acontecer por ciúme ou apego humanizado do orixá. Há consequências que podem acontecer? Sim, pode haver consequências sim. Porém, pelas próprias atitudes do ser humano, por deixar de cuidar da sua espiritualidade. Não só porque se afastou do candomblé, que às vezes as pessoas se afastam do candomblé e param de cuidar da sua espiritualidade de uma forma geral. Isso, ela às vezes tem uma necessidade específica por algum motivo na sua vida, no seu tudo mais, que ela precisa estar sempre cuidando da sua espiritualidade. Então ela se afasta e para de cuidar. Ela vai ter sim consequências negativas na sua vida. Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar, para que outras pessoas conheçam mais sobre essa dinâmica do candomblé e ajude a dirimir dúvidas sobre essa existência ou não de consequências de sair do candomblé. Bom, eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.